Eu vou dar continuidade às considerações dos livros dos profetas menores. Nós vamos entrar agora em Naum, no livro de Abacuque e no livro de Sofonias. E o interessante é que os três eles são contemporâneos. Eles são daqueles profetas pré-exílio, antes da queda de Jerusalém nas mãos dos caldeus, dos babilônicos. E aí nós começamos com Naum. O nome Naum significa conforto, consolo, confortador. E Naum, ele vai se datar ali em 620, 630 a.C., só que a profecia de Naum vai ser contra os assírios. A Assíria era a grande potência da época, e ele está pregando a queda da Síria. Se tu lembrar, em 760, seriam 120 anos antes, Jonas foi pregar a Nínive e eles se converteram. Mas Jonas não queria que eles se convertessem. Jonas queria que Deus destruísse a Síria. E agora Naum vai cumprir profeticamente aquilo que Jonas queria. Porque Naum não foi enviado a pregar para que ele se arrependesse. Simplesmente ele vai contar o peso do que acontece com Nínive, capital assíria, e ele já vai trazer a queda da Síria, a destruição total de Nínive. Então ela vai ser destruída. Então Jonas ele pregou, e agora Naum, ele vem 120 anos depois, ele vem e dá o golpe final da parte de Deus contra os assírios, e os assírios vão cair em 612 a.C. A Babilônia, com uma coligação de nações, ela vai dominar e vai destruir a Síria. Porque nessa época a Babilônia começa a crescer e ela começa a se tornar uma potência mundial, e ela vai derrotar a Assíria e também o Egito. Tem algumas coisas boas aqui. No capítulo 1, no versículo 3, diz que as nuvens são o pó dos pés do Senhor. Isso é uma coisa bastante interessante. Embora que possivelmente o profeta não esteja falando de uma forma literal, mas ele dando a entender a grandiosidade e a glória de nosso Deus. As nuvens são o pó de seus pés. E ele vai declarar toda a justiça e todo o furor de Deus contra a Assíria. Então, aqui também tem algo interessante no versículo 15, que é uma passagem que Paulo faz alusão sobre quão preciosos são sobre os montes os pés daquele que traz boas novas. Então, Paulo fala também sobre essa passagem, sobre o Evangelho. E para os povos da antiguidade, era uma boa nova saber que Deus ia julgar a Síria. Muitas vezes os países pensam que podem fazer o que quiserem e Deus não está se preocupando, que Deus tem coisas mais importantes no universo para ver. Mas não, Deus ele é um Deus justo, um Deus de justiça, e agora ele vai fazer a condenação total da Síria. Outra coisa que é importante para nós terminar aqui, são 3 capítulos, é um livro pequeno, e ele vai se resumir à destruição dos assírios, é que não se diz nada sobre Naum, a não ser diz que ele é um eucosita, mas não se sabe o que é o eucosita, que se é de uma cidade. Mas só para te ter uma noção, Jesus ele morou em Cafarnaum, e Cafarnaum significa aldeia de Naum. Pode ser que tenha alguma conexão com o profeta Naum, ou não tenha nada, e tenha outro Naum que tenha sido, mas é só para saber que Cafarnaum é a aldeia de Naum. Então nós temos a queda de Nínive, e ele vai ser um profeta pré-exílio. Nós passamos para Abacuque, e Abacuque significa abraçar.
abraçar, e ele vai também ser pré-exílio, ele vai ser datado em 606, 600 e alguma coisa antes de Cristo. E ele vem também trazendo sobre a queda, e ele fala sobre o declínio moral e espiritual em Judá, falando sobre a falta de justiça, a falta de a corrupção, a imoralidade, a lei se afrouxando. E aí ele vai profetizar que Deus, para resolver esse problema de injustiça, de engano e de violência que está acontecendo em Jerusalém e em Judá, Deus levanta os caldeus para dar um fim e para fazer justiça. E isso é terrível, porque os caldeus vai ser uma nação terrível, eles vão destruir. E Abacuque, ele faz a sua intercessão, ele ora. Só que assim como Deus está levantando os caldeus, Abacuque já também traz o castigo dos caldeus. Então, ainda que os caldeus eles iam surgir como um grande império, e eles iam tomar, iam fazer e acontecer, já Abacuque já traz também o destino dos caldeus, e que Deus vai fazer justiça, e que eles também vão ser destruídos. Agora, ele vai ser contemporâneo de Naum e depois de Sofonias, e ele é contemporâneo também do profeta Jeremias. E ele termina o livro com algo maravilhoso, que quase como se fosse um salmo, porque tudo que está acontecendo, ele diz que ele vai tomar, ele vai estar na torre de vigia dele, na fortaleza, e ele vai vigiar, e ele vai esperar para ver o que Deus vai falar. Mas ele disse, ainda que a figueira, se eu pegar no 3,17, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais, não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então aqui é um cântico, e aqueles ainda que dê tudo errado, ainda que as coisas se arrebentem, ainda que tudo dê para trás, e ele faz uma declaração de confiança em Deus. Então o profeta estava colocando que mesmo que as coisas não saiam do nosso jeito, da nossa maneira, nós devemos confiar, e ele confia em Deus. Mesmo no meio da angústia, mesmo no meio do desespero, mesmo com a invasão de Jerusalém, ele diz que ele confia em Deus. E esse é um exemplo glorioso que a Escritura nos traz. Depois nós vamos para o livro de Sofonias, e Sofonias vai ser aquele escondido por Deus. E o interessante de Sofonias é que Sofonias ele é o único dos profetas menores que ele tem descendência real. Ele é tetraneto do rei Ezequias. E ele traz uma profecia de ameaça contra Judá e Jerusalém, e ele fala sobre o dia do Senhor. E o dia do Senhor está perto. E só que o dia do Senhor é um dia terrível. E ele conclama a nação a se congregar e buscar a Deus, a buscar o Senhor, para que ainda possa haver esperança. Ele vai dar castigo e ameaça também sobre diversas nações, mas o principal é o castigo em Jerusalém. Também ele vai terminar o livro dele com uma promessa feita aos fiéis, que tu não vai ver mais mal algum. Então existe uma ameaça, existe uma justiça de Deus, mas existe também uma grande promessa de Deus. Então ele vem com o dia de juízo, ele vem com o dia do Senhor, o dia da ira de Deus, e ele vem com profecia contra as nações pagãs e contra Jerusalém. Ele vai ser também contemporâneo também de Jeremias. Ele possivelmente sejam homens que ouviram
eles ouviram a mensagem de Jeremias nesse período, tanto ele como Naum. E eles vão estar entre os profetas que são anteriores ao exílio. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, que a tua palavra penetre no nosso coração e que para a tua glória nós possamos vivê-la em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.